Chris. Essa foi a última palavra que Angela Pritchard conseguiu dizer. Um nome simples, curto, direto, mas que viria a se tornar a chave de uma investigação brutal, marcada por medo, omissão e uma tragédia que poderia ter sido evitada. Angela não era uma celebridade nem uma figura pública. Era uma mulher comum, de 55 anos, moradora de Bellevue, uma cidadezinha do estado de Iowa, nos Estados Unidos. Pequena, tranquila, com pouco mais de 2.000 habitantes. O tipo de lugar onde todos se conhecem pelo nome, onde a vida parece seguir em câmera lenta, longe dos holofotes e do caos urbano. Mas mesmo nos lugares mais silenciosos, segredos sombrios conseguem se esconder atrás de portas fechadas. Angela era mãe, avó, cuidadora de cães. Trabalhava em um canil da região e passava os dias cuidando de animais abandonados. Quem a conhecia dizia que ela tinha um coração enorme, gentil, dedicada, sempre pronta para ajudar. Uma daquelas pessoas que iluminam o ambiente com um sorriso tímido e sincero. Mas por trás daquele sorriso, havia dor. E ela escondia bem. Angela estava casada com Christopher Pritchard, um homem com um histórico de comportamento controlador, possessivo e, ao que tudo indica, cada vez mais agressivo. Com o passar do tempo, Angela começou a perceber que estava vivendo em uma espécie de prisão emocional. Christopher a vigiava constantemente. Instalou câmeras de segurança em pontos estratégicos da casa, não para proteção, mas para monitoramento. Questionava cada passo, cada palavra, cada ausência. Acusava Angela de estar traindo mesmo sem qualquer evidência. E, em vez de conversar, ameaçava. Aos poucos, o medo foi se tornando rotina. Angela não falava abertamente sobre isso com todos, mas confidenciou a familiares e colegas de trabalho que estava temendo pela própria vida. A cada dia, sentia que algo ruim estava para acontecer. E foi aí que ela tomou uma atitude silenciosa, mas extremamente inteligente. Começou a escrever bilhetes, pequenos papéis adesivos, os famosos post-its, que espalhava pela casa ou escondia entre suas coisas pessoais. Esses bilhetes funcionavam como uma espécie de diário de emergência. Relatavam o que estava acontecendo, denunciavam o terror psicológico, documentavam os abusos, frases curtas, impactantes, diretas. Ele quer me controlar. Tenho medo do que ele pode fazer. Se algo acontecer comigo, olhem para Chris. Era como se Angela soubesse, no fundo, que não teria muito tempo. E então ela começou a deixar pistas. Mas os bilhetes não foram sua única tentativa de se proteger. No início de 2021, Angela chegou a procurar a polícia. Registrou um boletim de ocorrência contra Christopher por violência doméstica. Disse que havia sido agredida por ele e que estava com medo. Chegou a mostrar hematomas e sinais físicos da agressão. Pediu ajuda. Mas como acontece com tantas outras mulheres ao redor do mundo, o sistema não respondeu com a urgência necessária. Christopher não foi preso. Não houve medida protetiva. E Angela foi forçada a continuar vivendo ao lado de seu agressor. Como se tudo tivesse voltado ao normal. Mas não havia nada de normal naquela casa. Nos dias que se seguiram à denúncia, os bilhetes se tornaram ainda mais frequentes, mais sombrios, mais diretos. Angela passou a relatar que Chris estava ainda mais paranoico. Dizia que ele estava esperando o momento certo. Comentava com a irmã que tinha a sensação de que ele queria matá-la. Ela até começou a organizar seus documentos, como se estivesse se preparando para o pior. E então, o dia chegou. 3 de fevereiro de 2021. Era uma noite comum, como qualquer outra. Angela estava em casa. Ninguém imaginava que aquelas seriam suas últimas horas de vida. Por volta das 21 horas, a central de emergência recebeu uma ligação. Era Angela. Mas do outro lado da linha, não se ouvia uma denúncia clara, nem um pedido de ajuda completo. Só havia caos. Barulhos de passos apressados, respiração ofegante, ruídos confusos. E então, uma única palavra, gritada com desespero. Chris! Em seguida, um disparo. Silêncio. A polícia foi imediatamente acionada. E ao chegar à residência, encontrou Angela gravemente ferida. Ela havia sido baleada na cabeça, mas ainda estava viva, respirando com dificuldade. Foi levada às pressas para o hospital.
Os médicos fizeram o possível, mas o dano era extenso. Angela entrou em coma e permaneceu assim por 7 dias. Até que no dia 10 de fevereiro de 2021, seu corpo não aguentou mais. Ela se foi. Mas antes de morrer, deixou tudo. Seu medo, suas pistas, seus avisos, sua última palavra. Chris. Um grito que ecoaria não apenas naquela noite, mas por toda a investigação que viria a seguir. A partir daquele momento, a investigação teve um foco. Não era um mistério. Não havia dúvidas. A polícia sabia exatamente quem procurar. Christopher Pritchard desapareceu logo após o crime. Não ligou para socorro. Não ficou ao lado da esposa. Simplesmente sumiu. Como se sua parte naquela história tivesse se encerrado ali. Mas não havia como apagar o que Angela havia deixado. E ela não havia deixado pouco. Na cena do crime, os policiais encontraram algo que transformaria o caso. Espalhados pela casa, estavam os bilhetes. Pequenos, coloridos, aparentemente inofensivos. Mas cada um deles era um grito de socorro disfarçado. Foram encontrados mais de uma dezena de post-its, com caligrafia simples e direta. Eles não só denunciavam o comportamento abusivo de Chris, mas documentavam uma escalada de violência, emocional, psicológica e física. Era como se Angela tivesse deixado um dossiê, uma linha do tempo do terror que vivia diariamente. Chris está me vigiando. Ele instalou mais câmeras. Sinto que ele vai me matar. Se algo acontecer comigo, olhem para Chris. Esses bilhetes foram fotografados, arquivados e usados como prova. Serviram como testemunho. Como se a própria vítima estivesse contando sua história, mesmo depois da morte. Além disso, familiares e colegas de trabalho começaram a falar. A irmã de Angela contou à polícia que ela vinha relatando um comportamento cada vez mais instável por parte de Christopher. Ele monitorava o carro dela. Desconfiava de qualquer saída. Chegava a ligar para ela dezenas de vezes por dia. Quando não respondia, ele aparecia, a confrontava, gritava. Angela havia confidenciado que sentia que estava sendo empurrada para o abismo, que tinha certeza de que não sairia viva daquele casamento. E por isso, escreveu os bilhetes. Como se soubesse que no fim, ninguém mais poderia falar por ela, além dela mesma. Com base nas provas e no histórico de abuso, a polícia iniciou uma busca intensa. Christopher foi localizado poucos dias depois, escondido na casa de um amigo, em uma cidade próxima. Estava dormindo, tranquilo, sem arrependimento, sem resistência. Foi preso imediatamente. E então, começaram os interrogatórios. Durante os depoimentos, Christopher tentou se esquivar. Disse que não lembrava do que havia acontecido. Afirmou que havia discutido com Angela, mas que não tinha a intenção de feri-la. Disse que a arma disparou por acidente. Mas como explicar a tentativa de fuga? Como justificar os bilhetes? Como ignorar aquela ligação, com a voz de Angela chamando por ele momentos antes do disparo? As evidências eram esmagadoras. No tribunal, o julgamento atraiu a atenção da mídia local e nacional. Não era só mais um caso de feminicídio. Era um caso de uma mulher que resolveu o próprio assassinato, com papel e caneta, com medo e coragem ao mesmo tempo. Durante os depoimentos, a promotoria apresentou cada bilhete como uma peça de um quebra-cabeça. Cada um reforçava o padrão de abuso. Cada frase escrita por Angela fazia eco no silêncio da sala de audiência. A defesa tentou argumentar que Christopher tinha problemas mentais, que o crime não foi premeditado. Mas o júri não aceitou. Em menos de 2 dias de deliberação, o veredicto foi anunciado. Christopher Pritchard foi considerado culpado por assassinato em 1º grau e condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Além disso, recebeu mais 25 anos por porte ilegal de arma e tentativa de manipular provas. Na saída do tribunal, a irmã de Angela declarou: "Minha irmã sabia que isso ia acontecer. Ela se preparou. E agora, mesmo morta, conseguiu justiça." Esse caso levantou discussões intensas nos Estados Unidos sobre como o sistema muitas vezes falha em proteger vítimas de violência doméstica, sobre como tantas mulheres alertam, pedem ajuda e ainda assim são ignoradas, e principalmente sobre como o medo se esconde atrás de vidas aparentemente comuns. Casas com cortinas floridas, casais que parecem normais nas redes sociais, mas que escondem pesadelos entre 4 paredes. Angela Pritchard não queria ser uma mártir. Ela só queria viver em paz. Ela só queria sair de um casamento que a sufocava.
mas acabou se tornando símbolo de resistência, de coragem e de um alerta que não pode mais ser ignorado. Se você conhece alguém que está passando por uma situação parecida, não ignore os sinais. Às vezes, um único bilhete pode conter uma vida inteira de dor, e uma simples atitude pode salvar uma vida. Angela não pôde se salvar, mas salvou sua verdade, e a transformou em justiça. Histórias como a de Angela não podem ser esquecidas. E é por isso que a gente está aqui, para contar o que muitos tentam esconder. Se esse caso te tocou de alguma forma, deixe um comentário com a sua opinião. E se quiser continuar ouvindo vozes que ecoam mesmo depois do silêncio, se inscreve no canal e ativa o sino. Porque nas sombras da realidade, ainda há muita verdade a ser contada.